Poucas histórias bíblicas falam tanto ao coração humano quanto a história de José do Egito, porque ela não começa com glória, aplausos ou reconhecimento, mas com rejeição, silêncio e injustiça. Três experiências que quase todo ser humano conhece em algum momento da vida, mesmo que não fale sobre isso. José não inicia sua jornada em um palácio, cercado de honra, mas em uma cisterna escura, abandonado pelos próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. E esse detalhe não é apenas histórico, é profundamente espiritual, porque revela que o caráter verdadeiro não nasce quando somos promovidos, mas quando somos esquecidos. José era jovem, tinha sonhos e acreditava que Deus tinha um propósito para sua vida. Mas o que ele não sabia é que entre a promessa e o cumprimento existe um longo caminho chamado anonimato. Um lugar onde ninguém vê, ninguém valoriza e ninguém reconhece, mas onde tudo o que somos é revelado. Muitas pessoas desistem de Deus não porque ele falhou, mas porque não suportam o tempo em que ele trabalha em silêncio, e José precisou aprender isso cedo, quando seus sonhos foram trocados por correntes e sua esperança foi colocada à prova. Antes de continuar essa história, eu te faço um convite importante. Se este conteúdo está falando com você, se essas reflexões fazem sentido para a sua vida e ajudam você a crescer espiritualmente, inscreva-se no canal agora. Porque aqui nós exploramos histórias bíblicas profundas, focadas no comportamento humano, no caráter e nas verdades que transformam a vida, e sua inscrição fortalece esse trabalho e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Quando José foi vendido como escravo, algo essencial acontece em sua história que muitos ignoram. Ele perde tudo o que poderia sustentar sua identidade externa. Sua família, sua posição, sua proteção e até mesmo sua dignidade, restando apenas quem ele realmente era por dentro. É fácil ser fiel quando somos honrados, quando estamos cercados de apoio, quando somos elogiados e reconhecidos, mas o verdadeiro teste do caráter acontece quando somos tratados como descartáveis, quando ninguém se importa com nossa história e quando fazer o certo parece não trazer benefício algum. No Egito, José passa a servir na casa de Potifar e ali começa uma fase silenciosa, sem aplausos, sem registros históricos, sem reconhecimento público, mas cheia de pequenas decisões diárias que moldam o caráter de um homem. A Bíblia diz que o Senhor era com José, e isso não significa a ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles, algo que muitos confundem até hoje. Deus não estava poupando José da dor, estava preparando José para o propósito. E preparação quase sempre acontece longe dos olhos das pessoas. José poderia ter se tornado amargo, revoltado ou indiferente. Afinal, ele tinha motivos de sobra para questionar Deus, para se sentir injustiçado e para abandonar qualquer senso de integridade. Mas ele escolhe um caminho diferente. Ele decide ser fiel mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando não há recompensa visível, mesmo quando tudo ao seu redor sugere que não vale a pena continuar sendo correto. Esse é o ponto central dessa história. Caráter é quem você é quando não existe plateia. O anonimato revela nossas verdadeiras intenções, porque quando ninguém está olhando, não há necessidade de impressionar. Não há medo de julgamento e não há expectativa de recompensa, apenas escolhas feitas no silêncio. José administra a casa de Potifar com excelência, não porque isso lhe garantiria liberdade, mas porque ele entendia que sua fidelidade não dependia de circunstâncias favoráveis, mas de convicções profundas. Ele não trabalhava apenas para Potifar, ele trabalhava diante de Deus, e essa consciência muda tudo. É exatamente aqui que muitas pessoas falham espiritualmente, porque condicionam sua fidelidade ao retorno que recebem, ao reconhecimento que ganham ou à forma como são tratados. Mas a Bíblia nos mostra, através de José, que Deus observa o que fazemos quando ninguém mais vê, e é isso que define nosso futuro. Não é o palco que forma o caráter, é o bastidor. Não é a promoção que nos prepara, é a espera.
Em um determinado momento, José enfrenta uma das maiores provas de sua vida, não diante de multidões, mas no silêncio de um ambiente privado, quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. Essa cena é extremamente poderosa, porque revela que o maior teste do caráter não é público, é secreto. Ninguém saberia, ninguém denunciaria, ninguém julgaria e aparentemente ninguém se machucaria, mas José entende algo que muitos ignoram. Pecar no secreto é ferir a própria consciência e quebrar uma aliança invisível com Deus. José foge. Ele não negocia, não racionaliza, não tenta justificar. Ele foge, mesmo sabendo que essa decisão poderia lhe custar caro e custou. Fazer o certo nem sempre traz recompensa imediata. E esse é um ensinamento duro, mas necessário, especialmente para uma geração acostumada a resultados rápidos e validação constante. José escolheu perder uma posição a perder seu caráter. E essa escolha define toda a sua história. O que acontece depois parece injusto, cruel e contraditório. José é acusado falsamente e lançado na prisão. Ele faz tudo certo e ainda assim sofre. E esse ponto da narrativa confronta diretamente uma teologia superficial que promete sucesso imediato para quem é fiel. A Bíblia não esconde a dor do processo, pelo contrário, ela nos mostra que a fidelidade pode nos levar a lugares difíceis antes de nos conduzir ao propósito final. Na prisão, José entra em um nível ainda mais profundo de anonimato. Agora ele não é apenas um escravo, é um prisioneiro, alguém esquecido pela sociedade, sem nome, sem voz e sem perspectivas. Mas mesmo ali, longe de qualquer esperança humana, ele continua sendo quem sempre foi. Ele não muda seu caráter por causa do ambiente, porque caráter não é reação, é essência. José poderia ter se fechado, endurecido o coração, perdido a sensibilidade e vivido apenas para sobreviver. Mas ele continua servindo, ajudando, interpretando sonhos e cuidando de outros presos. Isso revela algo poderoso. Pessoas com caráter não deixam de ser quem são porque o ambiente é hostil. Elas carregam seus valores consigo, mesmo nos lugares mais escuros. Essa parte da história nos confronta profundamente, porque nos obriga a perguntar: quem nós somos quando a vida não nos trata bem? Quando somos injustiçados? Quando somos esquecidos? Quando ninguém reconhece nossos esforços? José nos ensina que o caráter não é moldado quando tudo dá certo, mas quando tudo parece dar errado. E é exatamente aqui que muitos desistem. Desistem de servir, de confiar, de fazer o bem, porque acreditam que Deus os abandonou, quando na verdade Ele está trabalhando de forma invisível, moldando, refinando e preparando algo muito maior do que aquilo que conseguimos enxergar naquele momento. O anonimato não é punição, é treinamento. José não sabia, mas cada dia na prisão estava lapidando nele habilidades emocionais, espirituais e humanas que seriam essenciais no futuro, quando ele governaria o Egito. Deus não estava atrasando a promessa, estava aprofundando o caráter. Porque um destino grande exige uma estrutura interna sólida, e isso não se constrói da noite para o dia. A história de José até aqui nos deixa uma verdade clara e desconfortável. Deus se importa mais com quem você está se tornando do que com onde você está chegando. Ele observa suas escolhas no silêncio, sua fidelidade no anonimato e sua integridade quando ninguém está aplaudindo, porque é isso que sustenta o propósito quando ele finalmente se revela. O tempo passa, os dias se tornam semanas, as semanas se tornam anos, e José permanece na prisão, esquecido por homens, mas jamais esquecido por Deus. Esse detalhe é fundamental para compreender a profundidade dessa história, porque o esquecimento humano muitas vezes é o cenário onde a fidelidade verdadeira é revelada. José interpretou sonhos, ajudou pessoas, trouxe esperança dentro daquele lugar escuro, mas quando finalmente poderia ser lembrado, foi deixado para trás. E isso nos ensina que nem sempre quem se beneficia do nosso caráter será quem nos reconhecerá depois. Existe uma dor específica em ser esquecido depois de fazer o bem. E essa dor não é apenas emocional, é espiritual.
porque ela confronta nossas motivações mais profundas. José poderia ter permitido que a frustração o transformasse em alguém amargo, ressentido e desconfiado, mas ele continua sendo fiel mesmo quando não há retorno, mesmo quando suas boas ações não geram reconhecimento algum. Isso revela que o caráter de José não estava baseado em recompensas, mas em convicções. Muitos abandonam a integridade nesse ponto, não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque se cansaram de não serem vistos. A história de José nos ensina que Deus vê antes de qualquer pessoa, e quando ele decide agir, não há esquecimento humano que impeça seu plano. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. No tempo certo, quando o Egito entra em crise e nenhum sábio consegue interpretar os sonhos do faraó, o nome de José ressurge, não por força própria, mas porque aquilo que foi construído no anonimato começa a se manifestar naturalmente. José não se promove, não se defende, não se exalta, ele apenas se apresenta como sempre foi. O caráter que foi formado na cisterna, refinado na casa de Potifar e fortalecido na prisão, agora se torna visível diante do palácio. Esse momento é poderoso, porque mostra que Deus não cria um novo José para o palácio. Ele apenas revela o José que já existia no anonimato. O sucesso não muda José, o poder não o corrompe, a autoridade não o transforma, porque nada disso cria caráter, apenas revela o que já estava lá. Essa é uma das maiores lições espirituais dessa narrativa. Se o caráter não foi tratado no silêncio, o destaque se torna perigoso. José interpreta os sonhos do faraó com clareza, sabedoria e humildade. E naquele instante, anos de fidelidade silenciosa convergem em um único momento. O homem esquecido se torna governador. O prisioneiro se torna líder. O anônimo se torna referência. Mas nada disso acontece de forma repentina no interior de José. A mudança é externa, não interna, porque o interior já havia sido moldado há muito tempo. Aqui somos confrontados com uma verdade profunda. Muitos querem o resultado da exaltação sem passar pelo processo do anonimato. Querem autoridade sem formação, reconhecimento sem fidelidade, influência sem integridade. Mas Deus não acelera processos que sustentam destinos. Ele prefere atrasar uma promoção do que permitir que alguém chegue despreparado a um lugar que pode destruí-lo. José agora governa, administra recursos, toma decisões que impactam uma nação inteira e faz tudo isso com equilíbrio emocional, sabedoria e temor a Deus, porque ele aprendeu no silêncio da dor a não ser movido por emoções momentâneas, mas por princípios sólidos. O anonimato ensinou José a servir, e por isso ele sabe liderar. O reencontro com seus irmãos é talvez um dos momentos mais reveladores da história, porque ali fica evidente que o caráter de José não era apenas moral, mas espiritual. Ele tinha poder para se vingar, autoridade para punir e justificativa para ferir, mas escolhe perdoar. O perdão de José não nasce do palácio, nasce da maturidade construída no sofrimento. Quem não resolve suas dores no anonimato costuma usar o poder para compensar feridas mal curadas. José entende algo que só pessoas maduras espiritualmente conseguem compreender. O que parecia maldade humana foi usado por Deus como instrumento de formação. Ele não minimiza a dor, não nega a injustiça, mas reconhece que Deus esteve presente em cada etapa, mesmo quando tudo parecia perdido. Isso transforma completamente a forma como ele enxerga o passado e define a maneira como ele constrói o futuro. Essa história nos chama para uma reflexão profunda e inevitável. Quem você está se tornando enquanto espera? Enquanto não é visto? Enquanto não é reconhecido? Enquanto ninguém aplaude seus esforços? José nos mostra que o anonimato não é desperdício de tempo, é investimento espiritual. Cada decisão correta feita no silêncio constrói uma base que sustenta o propósito quando ele finalmente se manifesta. Deus não está com pressa, porque ele trabalha com eternidade, não com ansiedade humana. Ele observa nossas escolhas quando ninguém está olhando.
porque é ali que o caráter é revelado sem máscaras. O que você faz quando poderia fazer errado sem ser descoberto diz mais sobre você do que qualquer discurso público. Talvez você esteja vivendo hoje uma fase parecida com a de José, sentindo-se esquecido, injustiçado, invisível, fazendo o seu melhor sem receber reconhecimento algum. Essa história não promete que o processo será fácil, mas garante que ele não é em vão. Deus não desperdiça fidelidade, não ignora a integridade e não se esquece de quem escolhe fazer o certo mesmo quando isso dói. O caráter construído no anonimato não apenas prepara você para chegar a lugares maiores, ele protege você quando chegar lá. Sem caráter, o sucesso se torna um peso insuportável, mas com caráter, ele se torna uma ferramenta para servir, transformar e glorificar a Deus. José não foi grande porque chegou ao palácio. Ele chegou ao palácio porque se tornou grande por dentro quando ninguém estava olhando. Essa é a mensagem central dessa história. Não apresse o que Deus está formando. Não negocie seus valores por atalhos. Não troque integridade por conveniência. O que você faz no secreto constrói o destino que você viverá em público. Deus vê, Deus registra e Deus honra no tempo certo. E se essa mensagem falou com você, se essa história trouxe clareza, confronto e esperança ao seu coração, inscreva-se no canal agora, porque aqui continuamos explorando histórias bíblicas profundas, narrativas épicas e reflexões sobre comportamento humano que fortalecem a fé e transformam a maneira de viver. Sua inscrição ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão vivendo o silêncio do anonimato, mas precisam lembrar que Deus está trabalhando.